Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui hoje, então, para fazer uma live comemorativa aos 4 anos da Meu Pequeno Baobá aqui nas redes sociais. Então, eu sou a Leidiane, né? Eu sou pedagoga de formação, também sou especialista em orientação educacional e em abordagem régio. E junto com o Bernardo, então, nós criamos esse espaço de compartilhamento de ideias, de estudos, de processos autorais lá no Instagram. E esse espaço, ao longo desses 4 anos, ele veio crescendo, encontrando outras pessoas, outros educadores que, assim como nós, tinham o mesmo anseio da solidão e queriam encontrar seus pares. Então, nessa busca constante e estudo constante, nós conseguimos hoje estar propondo, por exemplo, esse espaço de discussão junto com o Daniel. Mas antes de me estender demais, eu vou passar a palavra para o Bernardo e em seguida a gente dá sequência. Boa noite. Olá, pessoal. Então, né, que nem a gente falou, agora em agosto a gente vai... Eu sou o Bernardo, aliás, né? Eu sou formado em Educação Física pelo ProUni na PUC. Estou cursando atualmente Pedagogia à Distância e está sendo bem complicada essa questão, justamente pelo que a Leite falou, né? Essa questão da o professor se sentir muitas vezes sozinho e tal, essa questão do ensino à distância é uma dificuldade, pelo menos para mim, mas a gente sempre fica feliz que a Meu Pequeno Baobá, através da Meu Pequeno Baobá, a gente consegue encontrar outros professores que têm essa mesma vontade de fazer algo diferente que nem a gente tem, e uma dessas pessoas é o Daniel, que eu vou chamar agora para ele poder se apresentar. Oi, tudo bem? Então, eu me chamo Daniel, sou pedagogo, também sou normalista, formado no curso normal. Trabalho já há algum tempo com educação, né? Atualmente eu estou professora, meu primeiro contato com, de fato, sendo professor referência, e tem sido uma experiência muito bacana. Eu conheci o Bernardo e a Leide já tem acho que uns 2, 3 anos, mais ou menos, e foi num dos cursos que eles proporcionam gratuitos, né, que grupos de estudos, que eu acho muito legal isso. A gente conversou e enfim, eu me encantei, assim, pelo Meu Pequeno Baobá. Eu acho que a forma como o Bernardo e a Leide conduzem os grupos de estudos, trazendo de fato, né, a teoria junto com a prática, é algo que acalenta a gente, porque às vezes, e é algo que eu falei lá no nosso primeiro encontro, né, às vezes a gente está sofrendo sozinho, achando que está sozinho, mas a gente sempre está sozinho, mas ao mesmo tempo a gente é muitos. E o Meu Pequeno Baobá é esse espaço que a gente consegue se sentir acolhido, consegue trazer as nossas angústias, também as nossas alegrias, que são muitas, né? Mas hoje as nossas angústias acho que acabam se superando por vários fatores, sejam legislativos, enfim, ou das nossas próprias realidades mesmo. E o legal é que é bem isso que o Daniel falou, de que... E eu lembro o grupo em que tu falou isso, de que a gente parece estar sozinho, mas não, a gente está, né, todo mundo está espalhado, a gente só está espalhado, a gente não está junto um com o outro. Mas eu acho que justamente isso, os grupos de estudos e essas conversas que a gente sempre tenta ter, para que seja um professor que esteja vendo isso depois, né, agora ao vivo ou depois, para que ele possa se identificar, que legal, não estou sozinho pensando nisso, né? Então, a gente sempre tenta fazer essas trocas, porque a gente entende que é assim que a gente vai conseguir chegar em algum lugar melhor para a educação brasileira. O Dani pensou aqui numa apresentação que eu vou colocar agora, mas para quem estiver vendo no YouTube, pode ir comentando também, para a gente poder trocar junto. Eu vou colocar aqui. Eu só quero aproveitar rapidamente o gancho, mas pode ir colocando aí, Bernardo, porque algumas pessoas podem estar chegando agora através do próprio Dani e tudo mais, e não nos conhecem, que o Dani comentou que conheceu o Meu Pequeno Baobá através de um grupo de estudos gratuito. E é interessante porque vocês saibam que, sim, nós propomos vários grupos ao longo dos anos, né? Geralmente, ao longo do mês, vai ter algum grupo de estudos. E alguns grupos são fechados, que tem um investimento que por vezes é até um investimento simbólico, e outros grupos são abertos, né? Então a gente procura sempre fazer esse trabalho, porque a gente entende que mesmo que seja um valor simbólico, vamos supor, como a gente já fez uma live a R$15, que era uma ação beneficente.
nem sempre o educador pode fazer aquele investimento naquele momento. Então, para que a gente possa, sim, estar em diálogo, que é a principal ideia da Meu Pequeno Baobá, sigam a gente nas redes sociais, podem nos chamar no privado ou no nosso WhatsApp para se informar que a gente sempre está fazendo essas ações, como a gente reservou o mês de agosto para ter uma live por semana, que são lives que, além da gente estar aqui trocando, enquanto professores, a gente também está nessa constante formação, né? Cada live tem um assunto especial que é do cotidiano da educação infantil e que, como a gente falou para os convidados, né? O próprio Dani, por vezes a gente acha que é um trabalho que é obrigação, e simplesmente, né? Mas não, é um trabalho que tem um diferencial, que tem um investimento, que tem um estudo, e que é muito importante ser compartilhado para valorar o trabalho desse educador e para mostrar para vocês que estão aqui com a gente as possibilidades, atender suas dúvidas e receber as suas contribuições também. Era isso. Então, Dani, pode começar a apresentação. E lembrando que, para quem estiver vendo no YouTube, pode ir comentando, que a gente vai ir puxando as conversas que tiverem no YouTube. A ideia, que nem é nos nossos grupos de estudo, é que o Dani vá falando ali, mas se quem concordar, discordar, pode ir conversando, porque a gente entende que o diálogo é a melhor forma da gente poder aprender junto. Pode ir lá, Dani. Então, como o Bernardo já falou, né, vai ser uma conversa. Eu fiz uma apresentação, mas algo bem simbólico mesmo, porque nós três gostamos de falar muito, né? Às vezes do grupo de estudo tem várias pessoas, mas somos só nós três. Mas eu acho muito engraçado, enfim. E eu fiz mesmo pensando, né, nessa ideia do pensamento, da criatividade, do estranhamento, que às vezes a gente acaba tendo estranhamento a partir das nossas observações, sejam de um determinado objeto, ou seja, da própria observação, né? E a observação, ela é entendida aqui como um momento de contemplação, de estranhamento, de poder observar as coisas com outros olhos, às vezes, além daquele do tempo cronológico, que a gente fala muito, né? Mas desse tempo para a gente parar, olhar as minúcias, a sutileza das coisas, né? E esses três conceitos que eu trago aqui, eu vejo eles como uma força vital do ser e do pertencer. Porque, por muitas vezes, as crianças, elas trazem consigo, e eu acho que é algo que a gente sempre discute dentro, que eu discuto junto com o Bernardo e com a Leide, que a gente acaba tendo essa concepção de que as crianças, por serem crianças, elas não têm ainda constituído esse ser, ou algo do tipo, porque elas são crianças de pouca idade. São pessoas de pouca idade. E quando a gente começa a conversar nos grupos sobre isso, a gente percebe a potencialidade que as crianças trazem consigo, né? Seja do contexto familiar ou do núcleo familiar, enfim, e que elas trazem para dentro de casa, para dentro da escola, e também que levam da escola para dentro de casa. E elas vão constituindo esse ser, esse pertencer. E a partir disso, então, eu trouxe algumas ideias, algumas coisas para a gente conversar, a partir dessas experiências com desenho de observação. Se puder passar, Bernardo, por favor. Então, eu trouxe algumas ideias que foram a partir do encontro com as coisas. Porque esses tempos eu estava lendo alguns livros, e muitos livros falavam sobre algum conceito com as coisas, né? E para mim, a palavra coisa já era algo que me deixava meio incomodado, porque, tipo, é uma palavra tão estranha, coisa, né? E depois, parando para refletir a partir disso, realmente, né? Porque quando as crianças, elas trazem alguns conceitos, elas falam, porque tem aquela coisa, ou aquela coisa é assim, ou porque eu vi uma coisa, ou lá na minha casa tem uma coisa. Então, realmente, né? É do encontro das coisas que nasce esse pensamento, né? E aqui a gente pretende, como ideia, essas coisas, né? Como o preparo do terreno, né, para que a gente consiga enxergar a alteridade, que muitas coisas são parecidas para as crianças, porém os conceitos, as ideias, as coisas que elas trazem consigo, elas vêm do confronto entre o que se tem e o que pode se tornar. Então, aquela coisa que tem na árvore, que às vezes é um broto, que para eles não é um broto, eles não sabem às vezes que é um broto de uma flor, que é um broto de um fruto. Então eles falam, tem uma coisa. Então, a partir disso, eu comecei a trazer, eu trouxe algumas coisas que eu já vivenciei,
e essas imagens são de um contexto, né, de desenho, que simplesmente foi dado para as crianças. Olha, vocês podem utilizar esses materiais, essas tintas para utilizar. Só que a gente estava num momento que era do projeto, né, de investigação, que era sobre os animais do oceano. E tem um menino que ele traz, nossa, quantos azuis? E daí outro menino responde, sim, né, o mar tem muito azul. Faltou o preto lá do fundo. E daí o menino responde, deixa eu só ver que tá pequeno. Eu acho que não tem preto, não. Aí um outro menino entra também na conversa. Tem só um pouquinho, porque não tem luz lá no fundo. E outro menino completa. É a luz que fica, a luz só fica lá em cima, não vai lá no fundo. Então eles trouxeram essa ideia e eu acho muito legal porque não foi necessário trazer um conceito de profundidade, do que está no fundo ou do que está atrás, que é um conceito da própria arte, tá? E eu aqui eu não sou formado em artes, mas eu pesquiso algumas coisas de curioso e existe de fato, né, essas ideias da sombra no próprio desenho. E quando eles trazem esse conceito de que precisa do preto porque lá embaixo não entra a luz, a gente começa a perceber que é um conceito que eles mesmos constroem, que é dessa coisa do pensamento das crianças que entra em conflito a partir dessas conversas e desses diálogos, e que não tem um adulto ali para dizer, olha, é porque no conceito do desenho existe a profundidade, então a gente utiliza as cores mais escuras para mostrar o que está atrás, enfim, né? Ou até a sombra que está na frente. Então não foi necessário isso. E a partir daí as crianças começam a fazer uma investigação, né, sobre o que está no fundo, o que está na frente, e é muito legal porque ele tem vários tons. E depois essa conversa ela continua, só que eles entram num mundo muito do televisionado, né? Ah, porque uma vez eu vi no desenho do Peixonauta, ou agora tem um outro que eu não lembro mais direito, os Octonautas, que daí o menino traz um conceito dos octonautas, são animais, enfim. E daí chega um ponto dessa conversa que um dos meninos fala que, não tem o preto, mas tem esse azul, que é um azul preto, é um azul escuro. E daí eles começam a fazer, tanto que tem ali num cantinho tem o azul mais escuro, que ali é o fundo do oceano. O resto é o oceano, mas ali naquele pontinho é o fundo do oceano. Pode passar, Bernardo. E após esse contato, e aqui o desenho, dentro das coisas que eu já trabalhei, meu primeiro contato com o desenho de observação foi em 2019. Né? Primeiro contato de fato, eu já havia feito em outros momentos, principalmente dentro do magistério, porém eu entrava muito em confronto com algumas professoras, e por conta do sentido que elas traziam do desenho, de observação. Porque eu lembro que uma vez eu fiz do desenho de um girassol com uma turma de 4º ano, que eu estava fazendo estágio, e tinha uma professora minha me observando. E uma das crianças desenhou aquele girassol, e desenhou o sol, e desenhou a grama, e tudo tinha rosto, dente, boca. E eu cheguei para a menina e perguntei, fulana, por que você fez o sol sorrindo, ou o girassol sorrindo? O nosso girassol aqui da sala que nós estamos observando, ele tem um rosto, ele tem os olhos, né? Por que você fez? Aí ela falou que ela tinha visto num desenho, e daí na música as flores falavam e o sol também falava. Eu falei, legal, ok, mas agora vamos fazer um desenho a partir do que nós temos aqui na sala? E daí eu lembro que meu professor, até hoje eu lembro disso, que foi muito mais uma provocação que ela me gerou do que apenas uma inquietude. Que ela chegou para mim e falou, ela me chamou no canto da sala, aí eu fui até lá, e ela vinha assim, por que tu tá matando o lúdico da criança? Eu perguntei assim, como assim o lúdico da criança? Dela, não, porque isso tu tá matando a ludicidade. Eu falei assim, não estou matando, eu estou provocando ela para que ela consiga observar a partir do que foi apresentado. E ela bem assim, não, tu tá matando o lúdico. Aí a gente entrou ali no meio que uma discussão, eu sempre fui um pouco atrevido, e a gente entrou um pouco nessa discussão, e daí ela falou assim, mas Daniel, deixa, ela é criança. E daí quando ela falou isso, ela é criança, eu fiquei assim, meu Deus do céu, se uma pessoa que está formando já pessoas para trabalhar com crianças, como que essa pessoa tem essa concepção de, tipo, é só criança, sabe? Do tipo, deixa, depois ela vai aprender, ou deixa, depois ela vai ver. E é aquela história, né, que a gente sempre comenta, que é o empurrar com a barriga, e ano que vem eles vão fazer, ou lá no ensino fundamental eles vão ver
ou lá no ensino fundamental vai ter o conceito. Por que eu tenho que esperar até esse momento, né? E a partir daquilo ali, eu lembro que eu tive o meu primeiro contato com o artigo. Eu não vou lembrar o nome do artigo agora, mas eu sei que ele foi bem mal traduzido, ou um pouco equivocado, algo do tipo, que era um artigo que falava sobre abordagem régio. Se eu não me engano, o nome era exatamente esse, abordagem régio. Alguma coisa assim. E daí, enfim, a gente foi conversando e eu fui lendo aqueles textos e tudo mais, e eu já era estagiário em uma escola que trabalhava com essa metodologia, e eles tinham muito essa prática da observação com as crianças, a observação do parquinho, enfim, tudo mais. E esse era um contexto que ele era fixo nas salas. Todas as salas tinham um espaço para o desenho. E depois desse momento, aquilo ali me fez, apesar de já saber, foi ali que eu percebi a intencionalidade pedagógica que se tinha desse contexto do desenho, né? Que era criar essa intimidade com a linha, né? E além dessa linha, desse traço, porque às vezes a gente acaba tendo muito essa ideia ou essa percepção. E isso foi Dani? muito... Pode falar? Não, o legal, enquanto tu estava falando, eu fiquei pensando assim, primeiro eu só vou mudar aqui o design, porque senão a gente não vai conseguir conversar, mas de que... Opa, agora eu vou ter muito para cima, é impressão minha. Tá muito para cima, né? Não? Tá certinho? Tá. De que a hora que tu começou a tua fala, eu fiquei pensando, será que ele vai dizer que o certo é a gente não intervir ou é a gente intervir? Porque a gente sempre fica nessa dúvida, né? E eu fiquei pensando, tá, se ele não intervir, ele vai estar fazendo certo, entre aspas, porque ele vai estar oportunizando, né, o protagonismo da criança, digamos. E se ele intervir, ele pode estar dando uma oportunidade para a criança, né? Porque tu não fez assim, ó, tu é obrigada, tu não pode fazer rosto, né? Tu perguntou por quê. E eu acho que às vezes a gente tava falando em Reggio Emilia, né? A gente fica nesse debate, assim, tá, ok, a criança é a protagonista, mas eu ali, adulto, eu tô só para preparar o espaço, que nem tu estava falando antes, mas é ali se eu consigo fazer alguma intervenção, faço ou não faço? Que eu acho que às vezes as pessoas confundem isso, né? De que achar que o protagonismo é da criança, logo ela faz o que ela bem entender e eu fico só olhando, né? Então, o que significa ser inspirado em Reggio Emilia, o que significa o dia a dia, às vezes parecem duas coisas bem diferentes, né? E eu acho que tu traz isso bem legal, de ver que a gente tem que instigar essa criança, senão não vem do nada, né? Um monte de coisa. E só... eu tenho... Desculpa, pode falar. Tá. Pode falar, Leite. Só aproveitando que o Bernardo falou sobre isso, então, já que a gente entrou no assunto, eu acho que uma outra coisa bem importante, quando tu traz o relato da tua intervenção, e a gente já viu várias pessoas dizendo, será que eu posso intervir ou não? Eu devo falar ou não? Se a criança falar comigo, eu respondo ou não? Enfim, né? E para começar, gente, não é o ponto, tá? Mas se uma criança nos procura, a gente sempre vai responder. Primeiro, por educação, que seja, né? E segundo, porque a criança tudo é novo para ela, né? Por exemplo, tu tá propondo uma exploração heurística pela primeira vez, é óbvio que as crianças vão te procurar, né? Nem que seja em busca de aprovação ou reprovação, porque eles não estão adaptados àquele ambiente, àquele contexto. Só que eu acho que bem importante a intervenção do Dani, quando a criança faz um desenho com o rosto, é a questão do desenho que ele já tem, agora me fugiu a palavra, mas ele já é um desenho, vou usar consagrado porque não me veio a palavra que eu queria, né? Estereotipado? Estereotipado, exatamente. Eu, por exemplo, na escola, eu entrei na primeira série na época, não fiz educação infantil. Eu não tinha essa ideia de desenho, mas a minha professora desenhava o dia está ensolarado, sol feliz, a nuvenzinha com o rosto triste, chorando. Então, os meus desenhos passaram a ter essas características, tal qual a minha árvore passou a ser uma árvore marrom com uma copa arredondada e frutinhas vermelhas, que eram as maçãs. Mesmo que aquela não fosse a minha referência. Então, a partir do momento que a criança faz isso e o Dani propõe uma reflexão, tá, mas esse girassol que tem aqui tem rosto, ele não está dizendo para ela, o teu desenho está errado. Ele está dizendo, observa, né? Tu pode fazer do teu jeito, não precisa fazer como tu viu algum dia, né? Então, só trazer esse comentário que daqui a pouco a professora, quando ela te provoca de que matar o lúdico,
Não desmereço, nem sei de quem é a professora, enfim, mas a gente tem caminhadas, né? Em um dado momento, isso pode ter sido aceito como, é o lúdico da criança, né? Até porque hoje eu tenho essa reflexão de que a própria palavra lúdico acabou se tornando um conceito vazio, né? E a gente está indo para esse mesmo caminho dentro do heurístico, né? Tudo é brincar heurístico, né? Mas o que é brincar heurístico? Então, acho que são pontos que a gente pode também ir amadurecendo ao longo da conversa, mas era isso. Não, e eu acho muito, muito interessante isso, e realmente, quando essa professora traz, na época eu nem sabia direito o que era régio, nem nada, eu só procurei um artigo que falasse sobre o protagonismo infantil, agora eu fui pensando e rememorando, e daí surgiu esse artigo, e enfim, eu ainda estava no magistério, mas isso que tu e o Bernardo trazem é muito interessante, porque às vezes, e isso a gente já conversou até em outro grupo, que a gente se ilude muito, né? Eu acho que a gente romantiza demais. A gente fala sobre não romantizar a nossa prática e a nossa vida pedagógica, porém a gente acaba romantizando porque a gente espera chegar àquele lugar ou fazer aquelas mesmas coisas. E esses dias, conversando com o Eduardo, que é um rapaz que me segue, a gente estava conversando sobre essas coisas, que é muito mais o desejo do professor em falar e mostrar que ele consegue, o que ele pode fazer, e é que a gente acaba fazendo de qualquer jeito, porque a gente quer mostrar que a gente também pode fazer uma coisa que se faz lá em Reggio Emilia, ou em outras abordagens, porque hoje a gente também tem outras, né? Até as próprias latino-americanas, que são as escolas hoje que têm tido também muita força, e que eu acho que elas estão um pouco equivocadas, as pessoas acabam equivocando algumas coisas. Acho que isso que a Leite trouxe também é muito importante, porque, enfim, que tu e o Bernardo trouxeram, que era o que eu queria chegar e falar, as pessoas na Itália, elas também intervêm, né? Esses dias, como eu já falei, eu estava vendo uma live e tudo mais, as pessoas também fazem essas provocações para as crianças, não com a ideia de julgamento, do sentido, tá fazendo errado, não faz assim, ou algo do tipo, mas mesmo com essa ideia de ampliar os repertórios. Ok, tudo bem, você sabe fazer assim, mas e se a gente fizer desta forma? Ou quem sabe se a gente fizer assim? Não porque a gente quer fazer o ideal ou fazer o mais bonito, mas é porque realmente é mostrar que as crianças elas podem ter esse potencial em tomar essas decisões. Né? Ao longo dos slides vai ter um momento em que vai aparecer a palavra projetar. As crianças projetam os desenhos, né? E enfim, tem o que eu queria falar agora é mostrar essas imagens para vocês, porque os espaços eles são fixos, tá? Esse espaço de desenho, para ele gerar essa intimidade, para essas linhas terem uma história, terem um destino, um objetivo, as crianças precisam ter essa intimidade. Porém, como o Bernardo falou, né, e esses espaços eles são fixos na sala. Chega um momento em que muitas crianças passaram por ele e outra criança não passou em nenhum momento. Então, a gente entra nesse papel de ser um professor que eu acho não, tenho certeza, que além de ser um facilitador das aprendizagens, a gente tem um papel muito importante que é de problematizar essas aprendizagens com as crianças. Não no sentido de dificultar a vida dos pequenos, né, dos coitadinhos. Dos coitadinhos não, né, dos pequenos. Mas de conseguir mostrar para eles a potencialidade que eles mesmos têm. Porque às vezes eles vêm de casa no sentido de, você não consegue. Ou então de professores anteriores, você é muito pequeno, você ainda não consegue, mas você nunca faz nada, mas faz direito. Então a gente começa nesse momento. E daí que eu trouxe uma experiência da Batata para mostrar para vocês que essa ação criadora, ela se une tanto com o presente, que é muito imediato, que as crianças querem as coisas para agora, né? Mas também para esse futuro e esse passado, das coisas que eu sei e das coisas que eu posso ampliar, ou das coisas que eu, talvez, metaforicamente, vejo no futuro. E elas têm esse desejo, né, de projetar as coisas, mas elas também elas têm esse retrocesso, que é muito engraçado, porque às vezes eles começam, e esses dias eu estava dando risada, porque eu lembro de uma amiga que me falou assim, mas Dani, os meus só desenham batata.
E daí eu fico assim, como assim só batata? Eles vão fazer o corpo, eles fazem batata. Deu, tá, mas tu já provocou neles? Por que eles desenham assim? Como que é o formato do rosto? Né? E é muito engraçado, porque daí hoje ela tá em um outro momento com eles e ela fica apavorada. E esses dias ela me mostrou 2 imagens de quando eles começaram o desenho de autorretrato e como que eles fazem agora. E ver esse processo da criança é ver muito mais esse professor que questiona, que participa, né? Esse professor que tem uma atuação, de fato, projetalizada, né? Um professor que é participativo. Eu não queria usar essa palavra porque eu acho que ela está muito... Mas é um professor, de fato, que se faz presente nesse processo de aprendizagem das crianças, né? E a defesa e o avanço da criança é muito engraçado. Porque, é engraçado não, mas é muito bonito de ver. Porque, às vezes, por exemplo, as crianças aqui nesse contexto da batata, eles estavam em um momento em que eles precisavam saber sobre o tamanho um do outro. Porque um era maior, o outro era menor, então um era criança e o outro era bebê. E daí eu falei assim, não, mas como assim se vocês têm a mesma idade? Aí eles precisavam desse imediatismo, de ver algo que crescia e fosse maior do que eles, para eles terem esse confronto do tipo, opa, pera, isso daqui é diferente do que eu sei, né? Então eu trago a batata, porque a batata é o que se desenvolve mais rápido. Também poderia ter colocado uma árvore ou algo do tipo, porém a batata, no desejo que eles estavam, era o que seria correspondente mais rápido. Então tem o primeiro momento do contexto da batata, que é essa primeira foto, e tem ali os desenhos das crianças. E foi muito engraçado, né? Porque todos desenhavam e faziam, e de fato eles desenhavam uma batata. E depois teve outro momento, que daí foi com as tintas, que a gente produziu junto com eles, porque teve um momento que foi o aniversário da escola, e eles falaram que eles precisavam de outras cores de tinta. Aí surge a ideia, então vamos fazer algumas tintas. E daí, junto com eles, a gente foi fazendo algumas tintas até chegar a esse desenho de observação da batata. E depois tem ali o desenho da batata. Só que ali foi um equívoco meu, porque eu botei o azul com o objetivo de ser a água. E daí, obviamente, as crianças colocaram o azul. Só que algumas crianças vieram depois, mas como que eu vou pintar de azul? Cadê a cor da água? E realmente não tinha uma cor da água, não tinha um branco, não tinha uma guache transparente para mim colocar ali. Então acabou que ficou o azul e foi algo muito mais estereotipado por mim mesmo do que pelas crianças. E eu falo isso porque a gente também está aberto ao erro. E agora no livro que vocês trabalharam, que vocês estão trabalhando da complexidade, tem um dos momentos que fala sobre a beleza do incerto, né? A beleza do incorreto, algo assim mais ou menos do tipo. E quando a gente vê isso, quando eu parei para observar esses desenhos, eu fiquei assim, cara, eu fui muito equivocado em botar o azul, porque eu não precisei falar nada, né? Mas o azul já estava dado para eles, que era água. Então eles acabaram usando o azul, e essas 4 crianças que vieram para mim falaram, não, mas a água aqui do pote não é azul. A água sim, ela é transparente. E daí eu fiquei assim, verdade, não sei o que nós podemos fazer. Aí teve um menino, foi até o Gabriel, dele falou assim, deixa assim, eu vou fazer de azul mesmo. E daí eu fiquei assim, tá bom, tá tudo bem, não vou te... Dani... Sim. Não, o legal é exatamente isso que tu falou, de que a hora que a gente oportuniza que a criança vai descobrindo, a gente também, adulto, pode se descobrindo, porque para a gente, tem que representar a água, pega o azul e representa a água. Mas a hora que pega uma criança que está ali mais aberta a construir, desconstruir esse mundo, ele vai dizer, prof, a água não é azul, e daí tu, realmente, né? Então, e isso não quer dizer que tu errou, que a criança errou, significa que vocês tiveram uma relação ali de troca. E eu acho que, por exemplo, essas 4 fotos que tu colocou na apresentação, elas são muito potentes. E não adianta um coordenador de uma escola, um professor, querer que todo esse processo aconteça num dia, por exemplo. Aconteça em uma semana. Daqui a pouco vai demorar um mês inteiro para ele acontecer. Porque senão a gente só pega... Essa primeira imagem... Pode falar. Não, senão a gente só vai pegar essa última foto e dizer do processo. Mas o processo é tudo isso, não só a última foto. Pode falar. Sim, e essa primeira imagem aqui da batata, ela é da primeira semana de março. E essa última aqui da batata, que a coitadinha apodreceu depois. A gente deixou ela até ela aguentar, né? Foi guerreira ela.
ela não volta mais, coitada. Mas, enfim, ela ficou muito maior do que a gente esperava. E tem tipo um pegboard. Tá eternizada ali já. Sim, tem tipo um pegboard na minha sala. E era muito engraçado, porque ela chegou do tamanho daquele pegboard. E a gente foi colocando alguns prendedores e algumas piranhas de cabelo, né, para ir segurando esses ramos sem machucar eles. Aí era muito engraçado, porque chegou um momento em que a coitada da batata, ela estava muito pro lado. E daí as crianças perceberam isso. Aí teve um menino que teve a coragem de ir lá e colocar o dedo. Quando ele colocou o dedo, metade da batata caiu na água, porque ela estava podre. E daí eles falaram meio assim, prof, Dani, não pode pôr a madeira, que a madeira estraga a batata, tem que botar só a batata, porque tem alguns palitos ali segurando. E daí eles começaram a falar que não, que era porque essa água não era água da chuva, era água da torneira. Ou algumas crianças falaram que ela só apodreceu, só morreu, porque tem que botar terra. Enfim, eles trazem vários conceitos que é muito legal e muito genuíno mesmo deles. E, enfim, daí eles entraram num debate muito acirrado, até que eles chegaram no momento e falaram assim, eu acho que é só pegar outra batata. E hoje a gente tem outra batata lá na sala, que tá durando mais, essa tá sendo bem guerreira mesmo. E foi todo um processo, né? Esse espaço, ele foi deixado na sala. Então, ele era algo que as crianças escolhiam. Ah, hoje eu quero desenhar a batata. Ok, vamos desenhar a batata. Tanto que chegou no final do semestre e tinha muito desenho da batata. Em folha colorida, em folha pequena, em folha grande. Então, a gente sempre possibilitava diversos tamanhos de folha, até para essa percepção do tipo, como que eu vou desenhar algo que é tão grande, que é maior do que eu, em um espaço tão pequeno que é essa folha. Ou, por exemplo, como que eu vou fazer com que a batata não suma dentro de uma folha que a cor é rosa, ou dentro de uma folha preta, porque não vai aparecer, ou algo do tipo. E a gente também proporciona vários materiais. As canetinhas, os lápis, o giz, a tinta. Eu acho que a Leide queria falar alguma coisa também. Eu ia trazer sobre o desenho da batata. Parece uma coisa meio clichê, né? Porque em algum momento a gente faz, eu mesma também fiz, porque é muito bonito, inclusive, o processo, né? A minha também ficou enorme, e depois que eu retirei ela da sala, eu trouxe ela para minha casa, e a minha, incrivelmente, não morria nunca, né? Eu estava pensando que eu ia ter que pôr ela na terra de alguma maneira, mas enfim. Mas o que eu queria trazer, assim, Dani, dessa tua fala também, quando tu fala ali da água, né? O nosso próprio planejar, ele também é estereotipado, né? Em algum momento, tu pensou, bom, a água é azul, mas a nossa água não é azul, né? Eu mesma estou aqui com água e não é azul, né? A nossa água pode ser, por vezes, até marrom, né? E a água branca do cloro. A água da batata, ela vai ficando escura também, né? Que tem que trocar ela periodicamente e tudo mais. Mas aí vocês tocaram num assunto que agora não vou me lembrar qual foi a frase, mas tem uma coisa que eu acho muito interessante, né? Por exemplo, eu trabalho numa escola periférica, né? No município de São Leopoldo. E eu trabalho atualmente com anos iniciais. E toda vez que eu proponho algum momento de desenho com os estudantes do 5º ano, por exemplo, se eu entregar para eles uma folha, assim, uma folha A4, e disser para eles, eu quero que vocês façam um desenho do rosto de vocês, a maioria das crianças vai fazer um desenho muito pequeno na folha grande. E aí eu dou outra folha e instigo, não, faz maior. Daí eles veem um pouquinho maior. Às vezes até menor do que eles fizeram. Assim tá bom, prof? E eu, por que tu tá fazendo? Olha todo o espaço que tu tem. Por que o teu desenho tá tão pequeno e tal? E isso, gente, tem a ver com a sua identificação no mundo, né? Essas crianças, elas têm uma visão, por vezes, de que elas são muito pequenas, comparada a todo o entorno. Então, eu não me dou ao direito de preencher todo esse espaço que eu recebi, porque eu sou pequeno. Né? E o pequeno não é o tamanho, o pequeno é a dimensão que eu tenho do mundo. Então, é isso que eu falo assim, gente. Às vezes eu faço uma proposta que nem semana passada que eu fiz o AFO com as crianças. Isso é besteira, isso não é aula. Isso é pensar, bom, vamos fazer um café da manhã diferente, que tem frutas vermelhas, que tem um chá gostoso, tem coisas diferentes que não faz parte do cotidiano deles, porque eles são privados dessas coisas. Então, quando a gente faz uma proposta de desenho, de observação,
por vezes a criança ela não tem tempo de parar e observar. Tem uma coisa muito bonita que o Dani falou ali no começo, que é para dar uma história para as linhas, né? Por vezes a gente diz, eu já trabalhei numa escola que uma vez no mês a gente tinha que fazer um registro da figura humana, né? E isso com as crianças de 1 ano e meio, por exemplo. Elas tinham que desenhar uma figura humana, aí eu tinha que colocar a data ali e guardar no arquivo para no final do ano, uma escola privada, no final do ano eu devolver a evolução da etapa gráfica daquela criança. Isso não tem sentido, não tem história, não tem percurso. Diferente do desenho da batata, que alguém vai dizer, mas é muito clichê desenhar batata. Mas é um processo. E daqui a pouco, não foi a discussão que surgiu com as tuas crianças, mas podia ter surgido um contexto de vida e morte, né? O ciclo, as coisas, se elas são findadas, né? O que a gente pode fazer, né? Eu sinto até hoje muito remorso que eu perdi um TCC e eu nunca mais encontrei, de uma moça que fez um trabalho sobre uma abóbora. E aí, no fim, a abóbora foi um trabalho sobre vida e morte, porque uma avó contou que a boneca dela, quando ela era criança, era abóbora de pescoço. E aí ela deu uma abóbora para a turma, aí as crianças trabalharam peso, medida, não sei o quê, blá, 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 e a abóbora apodreceu. Aí eles enterraram a abóbora porque ela apodreceu, que ela morreu, e aí a abóbora nasceu, né, porque eles enterraram na terra, enfim. Né, são processos que a gente pode, a partir de uma proposta que pode parecer simplória, que é o desenho de observação, eu quero desenhar, vou colocar uma laranja lá na minha sala, e vou deixar, se ela apodrecer, faz parte do processo. Isso também é dar oportunidade de ter continuidade, né? Mas eu não vou me estender, porque como o Dani falou, a gente fala demais. Não, tudo bem. Eu estava aqui pensando, Leide, porque por muito tempo, até dentro do magistério, eu acho que o magistério, ele oportuniza muito essa questão da prática, da gente viver a prática. Porém, de fato, essa teoria que a gente tanto fala, desse aprofundamento, dessa intencionalidade pedagógica, ele é muito pouco visualizado. Mas isso depende muito da instituição, tá? Porque eu sei que tem instituições que são muito mais desenvolvidas, né? Já existe uma outra perspectiva de educação. E quando tu traz esse conceito da morte, eu lembro que teve um momento em que uma criança trouxe sobre o falecimento do avô, e eu estava no magistério e tal, e naquela época isso não podia ser dito, tipo, ninguém vai morrer, tá? Ninguém morre, todo mundo vive para sempre, as pessoas são eternas, a gente vai lá, bota lá enfim, a gente se conserva, eu acho que é essa ideia que as pessoas têm. E nessa turma que eu tô, hoje, atualmente, eles sabem que eles já têm esse direito, esse dever de se expressar com as coisas, né? E esses dias a gente saiu para o pátio para dar uma olhada numa flor, porque quando eles foram era um broto, e daí a gente foi uma semana depois e já estava abrindo o broto, enfim. E a gente encontrou 2 aranhas no pátio. E daí eu lembro, foi muito engraçado, porque teve um menino que ele falou, a gente tava caminhando, conversando, brincando, dando risada, e teve um menino que ele deu um berro, Prof. Dani! E daí eu falei assim, o que foi, fulano? Tá tudo bem? Olha aqui, uma aranha. E daí ele saiu correndo, voltou para a sala. E daí eu fui atrás dele, e daí, o que você veio fazer? E daí ele, pegar um vidro para guardar ela e nós estudar. Então eles sabem que eles têm essa possibilidade, né? Enfim, teve uma outra criança que pegou depois em outro momento e tinha as 2 aranhas e eles falaram assim, vamos pegar uma mosca e colocar a mosca lá dentro, porque a aranha come mosca. Aí outra criança falou assim, não, tem que botar uma folha, porque senão ela não vai comer. Então a gente colocou uma mosca e colocou a folha. Chegou um momento que uma criança estava muito feliz com as aranhas, que ele pegou ela e chacoalhou o vidro das aranhas e as aranhas morreram. Foi muito engraçado. E daí eles chegaram no outro dia e falaram assim, fazer o quê, né? O fulano bateu, as aranhas morreram. Agora a gente vai ter que procurar outras aranhas para estudar, porque essas já não dá mais, estão mortas. Enfim, então, esse assunto de morrer ou não morrer é algo muito natural deles. Então, esses tempos eles estavam conversando e uma criança falou que assim, a minha mãe falou que vai demorar, mas que ela um dia vai morrer e vai virar uma estrela. Aí uma outra criança me assim, mas a minha mãe não vai morrer. E ela ficou muito, muito triste, muito chateada. E daí a outra vez assim, não, calma, ela não vai morrer agora, vai demorar ainda. Então é muito engraçado que eles vão, eles mesmos se orientando e eles vão trazendo essa ideia.
E a gente fez um desenho, eu tenho um microscópio que eu comprei na Shopee, tá? Acho que a Shopee é um recurso pedagógico muito importante na nossa vida. E a Shopee, eu comprei um microscópio e a gente colocou a aranha morta. E daí a gente viu, observou, e foi uma experiência muito legal. E daí eles falaram, olha, nem parece que tá morta, olha os olhinhos dela. Eu não sei onde estavam os olhos, eu ainda fico me perguntando. Mas em algum lugar eles viram os olhos nela lá. E Dani, eu vou botar aqui uma fala da Rose, ela botou: o desenho de observação não é um processo simplório, ele desenvolve a percepção, e eu acho que é exatamente isso, né? Que se a gente... E todo professor já teve isso. Já fiz isso. Tem que estudar os animais, quero fazer desenho de observação, daí peguei, imprimi algumas fotos lá e dá uma olhada nesses vários cachorros e tenta fazer algum cachorro que tu queira, né? Mas só de eu ter oportunizado que a criança desse uma olhada e desenhasse dentro da interpretação dela, é muito melhor do que eu dar um desenho pronto, né? Eu acho que é o que a Rose botou, de que a criança olhar, perceber, por que esse cachorro é preto, por que esse aqui é branco, esse aqui tem 2 patas, esse aqui tem 3, ela poder analisar e olhar é o que vai fazer com que esse desenho vá ter sentido depois, né? Que nem a Leite falou, não seja aquela linha solta, seja um desenho que faça sentido para o adulto também, mas mais para a criança. Que às vezes a gente vai fazer, tem que ter o registro do fulaninho. Eu acho que é importante também incentivar, às vezes o registro da criança é assim, quer correr. Então, vale de alguma coisa, né? Será que é válido? E as crianças, elas trazem um conceito, Bernardo, muito, e Rose, muito de casa mesmo, e eu não sei como que é a realidade, enfim, de cada um, né? Mas dentro da minha realidade é isso, da questão da riscaria, né? Porque o fulano só faz riscaria, porque isso, porque aquilo. Então, como é algo que está muito, muito nas crianças ainda, eu proporciono para eles vários momentos, então, com folhas muito grandes, espaços muito grandes, com folhas diferentes, né? Teve um momento em que eu levei agendas, eu tinha várias agendas em casa velhas, daí eu levei para a escola. Então, nesses momentos, eles poderiam expressar tudo o que eles estavam sentindo ali, que daí era o que as crianças chamam de riscaria, né? E no momento do desenho, quando eu inicio, porque não era algo normal, tanto no que eu vivo hoje, tanto com as coisas que eu já vivi, como as crianças não tinham ainda esse contato muito fixo com o desenho de observação, essa sensibilidade que a Rose fala e esse despertar do observar, como que eu fazia? Eu levava, então, sempre que eu ia fazer um desenho de observação, e sempre que eu faço, eu levo folha a mais. Porque nesse primeiro momento, as crianças vão poder fazer a partir realmente do que elas fizeram. Olha, e eu sempre faço a consigna com eles. Hoje nós vamos observar tal coisa, nós vamos fazer um desenho de observação. Ou às vezes eu não falo nada, só deixo porque o espaço já está dado, o contexto já está organizado. E eles vão por si próprios organizando. E tem algumas crianças que falam assim, olha, eu vou fazer um desenho da minha mãe, do meu pai, do meu cachorro, papagaio, enfim. Então, tudo bem, ok, você pode fazer esse desenho agora, porém depois, quando você finaliza, eu vou te dar outra folha e a gente vai fazer um desenho da observação, do girassol, enfim. Se tu puder colocar os slides, por favor, Bernardo. Não. Aí tu pode passar, por favor, também. E daí é que eu trago, então, o que o Bernardo acabou de falar, que é desse desenho de observação dos animais, né? Que é por esse pensamento, esse estranhamento que nasce, de fato, essa alteridade, né? Que é esse confronto com as coisas que estão dadas, né? É esse processo de observar que a gente consegue materializar esse pensamento da criança. Mas não com o objetivo de, assim, você vai fazer o desenho da tartaruga, que ele é uma tartaruga e um tubarão martelo. Você tem que fazer isso. Mas eu quero fazer uma baleia. Mas eu quero fazer não sei o quê. Tudo bem, você pode fazer, mas em outro momento a gente vai fazer um desenho a partir disso. Ou se não é algo que vá realmente impactar no teu planejamento, tá tudo bem, pode fazer o que você quiser. Que foi a questão desse momento, né? Por exemplo, ali no contexto que foi organizado, tinha os lápis de cor com os tons. E as crianças pegaram e falaram assim, eu não quero usar os lápis de cor, eu quero usar as canetinhas. Por isso que os desenhos estão diferentes. Eu falei, mas tudo bem, vamos usar as canetinhas. Então, eles foram lá, eles pegaram os potes de vidro das canetinhas e começaram a utilizar. Nesse primeiro desenho,
é um desenho de uma baleia. E eu lembro que a menina, ela estava desenhando e daí ela fez uns riscos, que daí essa questão das linhas terem uma história. Esse primeiro traço que ela traz ali, que parecem vários zigue-zagues, vários para cima e para baixo, é a onda. Então ela explica, olha, aqui eu estou fazendo uma onda, aqui é a cabeça da baleia. Esses riscos que são mais agressivos, digamos assim, esses preenchimentos, é a profundidade, porque daí ela fala, aqui atrás é a cauda, e aqui na frente é o escuro da onda. Então eles trazem esse conceito do que está atrás e do que está na frente, e daquilo que está iluminado e aquilo que não está iluminado, sem ter a necessidade da gente falar ou algo do tipo. Nesse segundo desenho, é um desenho a partir da tartaruga que está ali, porém a criança trouxe esse conceito da mamãe tartaruga, e não foi em nenhum momento trabalhado com eles, talvez algo que veio de casa ou de outros momentos, que só viaja a mamãe tartaruga e o filhote, né? Daí ela explica que a mamãe larga o filhote, depois ele nasce e procura a mãe dele. Enfim, e ela faz esse desenho verde que tem a tartaruga. Esses outros traços mais redondos, eles são, deixa eu me lembrar agora, eles são as plantas da água, e essa água no fundo são os redemônios, as correntes de água. Então, talvez em um momento dentro da família, ou do contexto da família, essa menina deve ter visto isso, né? E ela traz isso e ela materializa. E daí ela começa esse confronto com a outra menina. E começa esse diálogo e que elas chegam numa concordância de que o que está atrás precisa ser muito bem pintado. Elas falam que tem que pintar muito forte, porque está lá no fundo e não tem muita luz. Então, para não ter muita luz, tem que estar muito bem pintado, muito preenchido. Né? Ou, como elas falaram, tem que encher de tinta para não aparecer a luz. Então, nesse confronto, e eu acho que é muito bonito isso, que é essa materialização de fato do que elas sabem, né? As coisas que elas precisam colocar para fora. Que às vezes a gente fica naquela assim, tá, agora você fala. Tá, mas e agora? Mas e agora? Mas e agora? Mas sem nenhuma necessidade do adulto de ter que estar intervindo, porque realmente a gente tem esse papel, como eu já falei, de problematizar as coisas, mas a gente também tem esse papel de compartilhar esse poder que a gente acha que a gente tem enquanto adulto com as crianças, que é de possibilitar com que elas consigam, a partir das suas próprias vivências e das coisas que elas das coisas que elas já trazem consigo, de conseguir expressar essas necessidades que elas têm, né? E deixar que elas discutam, né? E discutir aqui no sentido de diálogo e de confronto, e não de gritaria e tudo mais, mas que elas consigam discutir em um ambiente que possibilita que elas tenham esse lugar, sem essa necessidade como eu já falei, de ter o adulto lá, tá, agora você fala, tá, agora vamos deixar o fulano falar. Então a gente sai desse papel de responsável, eu acho, agora me fugiu a palavra, mas a gente sai desse papel de protagonista, de ser adulto só, para compartilhar esse protagonismo com as crianças, é tipo assim, ó, tudo bem, você sabe um pouco mais do que eu, porque algumas coisas a gente realmente não sabe, e a gente aprende, como o Bernardo e a Leide já falaram. E, hein, Dani, o que a Suzana colocou, né, o desenho infantil e os modos como organizamos as propostas, sempre é cheio de interrogações. E é legal isso de que o desenho ele não é o fim, ele não é o ponto final, ele é a exclamação, ele é uma interrogação. Tu vai perguntar para a criança, né, vai questionar ela, e o desenho não vai ser o fim, vai ser, tá, hoje tu representou o fundo do mar, né, ou estava mais no fundo com um azul mais escuro. Será que não dá para representar de outra forma, né? Enfim, e outra criança vai representar de outra forma, e o legal é isso, de que não é o fim, né? E eu acho que é muito bom a gente pegar e se inspirar, lógico, em Reggio Emilia, que é uma referência, mas a gente fazer a nossa, melhor interrogações ou certezas, né? Então, de que senão a gente não vai construir uma pedagogia nossa, porque senão a gente só vai estar consumindo o resultado final lá e daí sem valorizar todo o processo, e o processo não está no livro, o processo é a gente que vai ter que fazer, né? E eu acho que é importante isso que tu traz de que
o desenho de observação ele pode ser tão simples, olhando de fora, mas tem tanta coisa que tu pode olhar, né, através dele. Aproveitar, gente, não posso perder essa chance, minha crush pedagógica, professora Suzana, assistindo a nossa live, né? A primeira vez que eu participei de uma formação com a professora Suzana, eu estava no começo da minha gestação do Raul. Quando eu me inscrevi, eu não estava grávida, e quando chegou o momento, eu estava. E aí eu lembro que eu fui bem cansada, aqueles primeiros dias, assim. E aí, quando a gente chegou lá e fez esse momento de experimentação, de criar as tintas, eu lembro que me marcou muito a tinta com a gema, né, do ovo, a textura, o brilho. Então, foi uma vivência que eu tive enquanto educadora que eu não tinha tido até aquele momento, em 2017. Então, quando eu estive ali com a mão na massa, vivenciando, criando possibilidades, isso também me abriu outras janelas. Eu lembro que eu guardo até hoje a folha das experimentações de tinta que a gente criou naquele dia. E aí eu quero aproveitar também e trazer ali aquela fala do Dani sobre a riscaiada, né? E eu mesma, no todo começo, até hoje, assim, eu sempre tenho na sala papéis de diversos tamanhos e texturas e material para desenho, para pintura, enfim. E geralmente, por exemplo, hoje eu tenho uma faixa etária 3. É muito comum ter muita garatuja, rabisco mesmo, né? E aí a gente olha assim e pensa, mas isso aqui não é nada, né? Essa criança não evolui na sua etapa gráfica, enfim, né? A gente pode se propor a diversos questionamentos, mas a própria intensidade desse rabisco, ela também diz alguma coisa, né? Por exemplo, eu tenho uma criança que ela tem uma dificuldade de lidar com os sentimentos dela, com as suas frustrações, e ele gosta muito de desenhar, só que o desenho dele é com muita fricção, o lápis soltando assim bastante a tonalidade, enfim, porque ele está naquele momento expressando também como ele é. E quando eu vou fazer um momento dirigido do desenho, né? Se eu estou propondo agora um momento de desenho, por vezes a criança está ali assim, olhando para o lado, né? Vocês já devem ter visto isso na educação infantil, a criança ali, aí eu digo, fulano, tu quer vir aqui depois, ou não quer fazer agora e tal, eu intervenho. Aí, não, eu estou fazendo. Eu falei, que a prof viu que tu estava olhando para o lado, né? O que tu tá? Aí eu começo, como que tu fez isso aqui? Pode parecer, é chato ou é errado. Não, eu estou buscando naquele momento um processo investigativo. Se eu percebo que não é do interesse da criança, ou que ela quer justamente poder simplesmente desenhar e tal, então eu vou fazer essa intervenção em outro momento. Convido ela, tu pode desenhar, pode ir naquela mesa, prof, deixa eu ler o material. Quando tu quiser fazer o que a gente está fazendo aqui agora, tu volta. Né? Isso não é errado, né? Pelo menos na minha concepção. Né? A gente está propondo justamente a ampliação e a sensibilização daquele momento. Né? Mas, enfim, era isso. E tu sabe, Leide, que isso é muito legal, porque na semana passada teve a formação da Regio Children, né? E eu tive a honra de participar, eu achei que foi fantástico, assim. E tudo isso que tu traz, dessa observação dessa criança e tudo mais, isso foi até o Fabrício que falou, se eu não me engano, agora eu não vou lembrar se foi o Fabrício ou se foi a Carla, que eles falaram sobre a gente ter essa formação pedagógica como um contexto de pesquisa, que é a partir dessas coisas que a gente observa, que a gente faz, que a gente vê, que a gente coloca. E daí aqui a formação é a formação de ser professor, que ela é contínua, cotidiana e tudo mais. Como um lugar de pesquisa mesmo, de saber por que essa criança tá fazendo muita fricção no lápis, por que a criança está com muita... tá desenhando com muita agilidade, né? Enfim, então a gente coloca nesse lugar da formação, que é tipo compreender, olha, o que está acontecendo? Você não está interessado? O que houve? E realmente, às vezes a gente acha que a gente está fazendo errado, mas eu acho que muito pelo contrário. Né? E eu acho não, eu gosto de ter certeza das coisas, então eu tenho certeza que a gente vai em busca de uma pedagogia de fato participativa a partir do diálogo. Se a gente fala tanto das crianças dialogarem entre elas, das crianças expressarem o que elas estão falando, ou até mesmo que a gente busca, de fato, uma pedagogia em que a gente consiga dialogar abertamente com as famílias, com os pares, com as crianças, a gente precisa desses momentos de observar
E daí aqui também entra esse papel desse adulto que tem esse cuidado, que tem essa atenção, que tem esse interesse pelas coisas das crianças, porque de nada adianta eu colocar um desenho de observação ou propor um desenho de observação porque é bonito, como o Bernardo já falou, porque em algum lugar foi feito, porque lá num livro sobre documentação eu vi. Não, existe de fato um interesse, uma intencionalidade, porque eu tenho um Reels no meu Instagram sentando pau na batata, e esse ano eu fiz a batata. Então a gente vai e volta, e a gente vê que, tipo assim, cara, tá tudo bem, naquela época era muito clichê e tudo mais, enfim, mas agora, se tem uma intenção, não foi feito porque, uma escola fez, então eu também vou fazer aqui comigo, porque lá fez e eu também posso fazer. Então é muito interessante. Se puder botar os slides, porque eu acho que tá quase acabando o meu tempo. Pode passar, por favor. E aqui eu trago minha primeira experiência, de fato, com o desenho de observação, que foi no meu estágio, em 2021. Eu já havia tido outras experiências, porém, enquanto apenas estagiário, não como alguém que estava à frente de um trabalho. E no meu projeto de pesquisa do estágio, foi sobre a documentação pedagógica, e eu tive vários confrontos entre ideias, coisas que eu achava que eu tinha certeza, e que depois eu soube que eu não tinha tanta certeza assim, enfim, que é dessa alteridade e dessa heterogeneidade que nasce a criatividade, que é muito legal, que é esse confronto entre as coisas do que eu sei, do que eu não sei, do que eu posso tornar, do que pode se tornar, né? E é na função desse sistema, que ele é operacional, ele é imaginário, que se encontra o lúdico, de fato. Que é aí que está a ideia que a gente tanto busca nesse lugar do desenho de observação. Aqui é a Júlia Mineto, tá? E aqui a gente estava conversando na sala sobre os pássaros. E daí eu acho que a morte sempre esteve presente na minha vida, porque esse projeto nasceu sobre da morte de um passarinho que as crianças encontraram, e elas fizeram um velório, foi muito engraçado, foi muito bonito, mas também ao mesmo tempo foi muito engraçado, porque elas realmente fizeram aquilo que os adultos fazem. Então elas carregaram uma caixa de sapato, um atrás do outro, foi um momento muito, muito, muito bonito, assim, das crianças. E a partir daí eles começaram a relacionar esse passarinho com os sentimentos deles. Então, a questão da saudade, da alegria. Tanto que nesse desenho, a Júlia, só que ali não deu para pegar todo o desenho, a Júlia fez o sol sorrindo. E daí, nessa conversa, a gente estava falando sobre como os passarinhos voavam. E teve um menino, se eu não me engano é Enzo o nome dele, ele fala que os passarinhos voam igual um avião. E daí a Júlia traz que não é isso, porque os passarinhos têm asas e nas asas não passam vento. Daí teve uma outra menina, que é a menina ali atrás, que eu não lembro o nome dela, de fato não lembro mesmo, e que ela falou bem assim, mas tem as penas, como que não passa se ela tem penas e as penas são fininhas? E daí ela trouxe bem assim, não, tem só um buraco, que daí ali naquele desenho vocês podem ver que ele tem um buraquinho no meio, que é ali que sai as penas. Só que é muito pequeno esse buraco. Então não passa o vento ali porque ele é muito pequeno e as penas protegem eles. E daí, nessa conversa de vai e vem, nesse confronto de ideias, ela se levanta da cadeira e ela fala assim, não é igual um avião, porque o pássaro, e daí ela explica todo o movimento do pássaro, que ele abre, voa, bota para cima, depois ele baixa, depois ele pousa. E depois, no outro dia, eu levei essas imagens para eles e para ela, e ela fez esse desenho de observação das fotos. Só que na minha ideia, era para ver como ela representava esse desenho dela, fazendo esses movimentos. Só que ali ela desenhou um pássaro, porque naquele momento ela era um pássaro, né? Então, e foi muito engraçado, porque ela realmente, naquele momento, ela estava interpretando um pássaro. Então, tem essa ideia desse espaço, que ele é físico, né, dessa temporalidade que possibilita isso, desse momento que é espacial e da proporcionalidade dos materiais. Então, ali tinha diversos materiais que eles puderam utilizar. E ela escolheu algumas folhas que eles utilizavam como rascunho, porque era algo que ela já tinha mais intimidade, que ela sabia
a pressão do lápis, que ela tinha que colocar na folha para não rasgar. Então, ela já tinha esse conhecimento e essa intimidade com esses materiais. Enquanto os outros acabaram utilizando outras coisas que, de fato, fugiam um pouco da realidade daquela escola, porque era algo que eu havia levado, como o giz pastel, as tintas guaches, a aquarela. Então, os outros acabaram indo muito mais para esse lugar da exploração e do poder utilizar aquele material, enquanto ela foi para esse lugar do, de fato, bom, é para mim observar e eu desenhar o que está acontecendo ali. Então, eu vou pegar o que eu já sei para mim conseguir fazer algo, de fato, muito objetivo. Ela era muito objetiva com as coisas dela, então ela pegou ali o que ela já tinha intimidade, conhecia e começou a fazer esse desenho. E daí eu trago esses conceitos, pode passar, por favor. Eu trago esses conceitos, então, do temporal, que é relacionado ao tempo, que a gente também precisa ter essa demanda com as crianças, do sentido de deixar muito claro para elas que, olha, nós temos 40 minutos para fazer o desenho de observação, hoje vai fazer o fulano, a fulana e a fulana, e amanhã, ou no decorrer da semana, os outros dias, as outras crianças vão fazer. Então, eu sempre tenho essa conversa com as crianças para que elas consigam ter essa compreensão de, ok, você tem a oportunidade, você tem o direito, porém as outras crianças também têm esse direito de poder participar desses contextos. Então, a gente sempre deixa muito ciente isso com as crianças. E é muito engraçado, porque eles falam, tem um aluno hoje que ele olha para mim, ele fala bem assim, ó, são 10h50, e ele sempre é 10h50 no relógio dele, né? E é muito engraçado, porque ele fala, então tá quase na hora de trocar o grupo. E daí eu falo, sim, daqui a pouco nós vamos trocar o grupo, nós vamos fazer outra coisa. Daí, sempre que eu olho no relógio, ele vem, já tá na hora, né? Enfim, então eles vão criando essa intimidade com o tempo. Não com essa ideia de atropelar as coisas, porque às vezes tem essa ideia do cotidiano muito rápido, que vai e volta, mas de fato de compreender que existe essa necessidade. Essa questão do físico, que é relacionado ao espaço e ao mundo material, mas também tem essas dimensões que são tangíveis e imensuráveis. Então, as crianças saberem que elas podem ampliar essas coisas, irem para outros espaços, de conseguir fazer, de fato, com que essas ideias, esses pensamentos se ampliem. No material, que está relacionado à quantidade, tanto das possibilidades expressivas ou não, então, dos tecidos, eu já tive experiência que a gente fez, quando eu fui estagiário, teve um processo sobre a dança, né, o corpo e o movimento, e as crianças desenharam, então, essa questão do pano, essa questão do voal, da leveza dele, e foi muito bonito, muito sigilo. Infelizmente, eu não tenho mais essas imagens, porque eu acabei perdendo meu outro note. Perdendo não, ele queimou. Mas, enfim. Então, eu acabei perdendo muitas coisas nesse sentido, tá? E espacial, que ele se refere tanto a esse tempo e a esse espaço. Então, por exemplo, e a intersecção, né, que ocorre nesse lugar. Se eu tenho um espaço que é preparado para o desenho de observação, eu preciso compreender que, às vezes, as crianças vão querer levar para outro lugar. Às vezes as crianças, vou fazer um desenho de observação, então quando tu deixou a criança lá naquele espaço, daqui a pouco ela já está lá no outro espaço com as coisas, né? E está fazendo outras coisas. Então tem essa questão de que as crianças têm essa possibilidade de escolha. Bom, eu quero fazer meu desenho aqui, nesse grupo, nessa mesa. Só que o contexto, ele está organizado, ele está preparado em um outro lugar. Então a gente sempre procura ter essa concordância entre os adultos e as crianças. Olha, tudo bem, você pode fazer um desenho ali, mas agora, nesse momento, a gente vai fazer um desenho aqui nesse espaço, para não ter esse problema. Tá? Se puder passar, por favor. Porque senão, daqui a pouco, também vira todo esse lugar do passeio, do ir, do vir, e acaba não acontecendo nada. Então, fica muito... Porque muita liberdade vira libertinagem, né? Então, a gente precisa ter esse controle enquanto adultos da relação, porque a gente também precisa ter essa compreensão. Não é porque as crianças são protagonistas e que elas têm esse direito de escolha que as coisas vão ser de qualquer forma. A gente precisa, sim, de fato, estar nesse lugar de um adulto, né? E esse espaço, ele sempre é preparado, né, como parte do planejamento, com uma intenção, e ele tem a disposição para as crianças possam viver ele. Né? Então, aqui eu trouxe o contexto da Rosa. Geralmente eu sempre deixo alguma coisa de desenho de observação para as crianças,
porque eu acho que amplia muito, de fato, esse repertório deles. E aqui eu tenho 2 desenhos de uma das meninas, de um dos meninos, na verdade, da sala. E aqui a gente tem o contexto, então, da Rosa. Esse foi um primeiro momento que a gente fez, que foi em abril. E depois tem um outro momento ali que foi em maio. Então, em abril, a gente já tinha feito as tintas, a gente já tinha as cores, e a gente escolheu junto as cores, né? Com as crianças. Quais as cores que são mais parecidas com os tons da rosa? E as crianças foram colocando, eu acho que é esse, eu acho que é aquele. Tanto que tem um rosa ali que é meio laranja, que é mais laranja do que rosa. E eles falam, não, mas é muito parecido com a parte de dentro. E realmente, nessa rosa, tinha no miolo, não sei se é miolo, agora me esqueci, mas acho que é miolo, tinha uma parte que era bem laranjinha. Então, eles colocaram mais por esse objetivo. Depois teve o primeiro desenho de observação, né, que eles fizeram ali, e depois a gente fez um segundo já numa folha colorida, então era num outro contraste de cores. E eles acharam o máximo, porque eles ficaram pensando assim, né, tipo, vou fazer um desenho aqui diferente, vou fazer uma coisa diferente, não que eles não tivessem tido ainda isso, ou vivido isso, mas ali eles tinham um objetivo. Então, teve vários desenhos e várias formas de desenhar, tanto que teve crianças que fez um buquê de rosas, teve várias coisas que foram surgindo. Pode passar, por favor. E esses desenhos, eles sempre são disponíveis para as crianças poderem observar. Tá? Essa visibilidade das produções, do olhar o que eu fiz ou como eu faço, e nessa ampliação que se pode fazer, nasce um diálogo. Então, as crianças chegam na sala, geralmente esses espaços eles habitam até as crianças terem interesse. Depois a gente pega e troca. Esse foi o primeiro desenho que a gente fez em fevereiro, que daí alguns eram batatas, outros já tinham alguma formação, enfim, que era realmente garatuja que as crianças faziam. Aí, em abril, a gente fez um primeiro contato com o desenho de observação. E no primeiro momento em que eles fizeram, foi um momento muito demorado, foi um processo muito demorado, no qual eu fiz com cada criança, no individual, junto com eles, ao lado deles, e foi um momento em que levou em torno de 40 minutos, 1 hora, para a gente conseguir realizar. Porque daí, nesse momento, a gente fez um primeiro desenho, né? E o contexto eu havia feito com os espelhos, os lápis, né? As canetas de retro, enfim. E as crianças fizeram o desenho delas. Depois eu fiz um outro convite. Ok, agora nós vamos olhar para o espelho e nós vamos desenhar aquilo que a gente enxerga. E daí alguns começaram, vou fazer a cabeça, eu fiz a cabeça. Ok, agora eu vou fazer a boca. E daí dali surgiu uma questão das emoções. Daí, vou fazer minha boca de feliz, a minha boca de triste, a minha boca de bravo. Enfim, eles foram indo para esses lugares. E aí entrou uma questão dos olhos. Bom, teve crianças que fez só uma bola representando o olho. Teve outras crianças que falaram, eu vou fazer o branco, o azul. Eu tenho só uma menina com o olho claro na sala. Foi ela que falou. Eu vou fazer o branco, eu vou fazer o verde, eu vou fazer o preto. E as outras crianças que estavam ali por perto ouviram. E daí algumas falaram assim, eu esqueci de fazer a bolinha de dentro do olho. E a minha bolinha é marrom. E daí eles começaram a falar assim, eu posso fazer de novo? E era muito dado, era muito organizado. E, enfim, a gente ia e vinha fazendo esses momentos com as crianças, né? E a observação, como eu falei lá no começo, ela é um estado de contemplação, né? Ela dá a possibilidade de se inquietar com o diferente. E é isso que aconteceu aqui. As crianças perceberam que alguma outra criança fez algo diferente que eu não fiz, mas que eu também tenho isso. Então eu preciso também fazer. Então a gente pegava os desenhos, tirava de lá e fazia junto com eles. E essa questão do cabelo, nesse desenho foi muito engraçado, tem um menino na sala que ele tem o cabelo enroladinho. Ele tem o cabelo enroladinho? Não, ele tem o cabelo crespo. E ele falou bem assim, eu vou fazer o meu cabelo todo enroladinho, tipo mola, porque olha, o meu cabelo é assim. E daí veio uma outra menina que ela falou bem assim, mas a ponta do meu cabelo também é enrolada. Aí tem toda essa questão de volta, pega o desenho, vamos fazer de novo. E a gente vai possibilitando isso. Depois, agora, no último desenho de autorretrato, eu fiz o desafio para as crianças, mas que não era obrigatório, da gente fazer o nosso corpo também. Olha, nós vamos fazer o nosso autorretrato, mas quem quiser também fazer o corpo, a gente vai fazer.
E daí aqui também existe essa questão. No primeiro desenho que a gente fez, teve uns desenhos que, assim, olha, de verdade, não tiveram, acho que uns 5 centímetros. E hoje eu preciso utilizar uma folha 3 para que eles consigam colocar o que eles necessitam, né? As coisas que eles têm, o corpo, o tamanho deles, enfim, tudo mais. E às vezes não é o suficiente, a gente precisa pegar e juntar 2 folhas A3 para que eles consigam fazer. E esses espaços, eles ficam disponíveis para as crianças e elas vão lá e elas olham. Esses dias não, já faz um tempo, eu fiz um autorretrato que era a metade de um corpo da foto e a outra metade eles precisavam completar, fazer o desenho. E foi muito, muito legal, porque teve um menino que ele fez um braço gigante, então o braço dele tinha uma onda. E daí ele explicou, depois as meninas, veio 2 meninas, a Manuela e a Mariana, e daí elas falaram, olha o braço do Pedro, do João, que grandão, não sei o quê. E ele estava lá no outro canto da sala. E de lá ele gritou, é que eu sou muito forte. E daí as meninas falaram assim, realmente, tu é muito forte, é verdade, tu é muito forte. E daí tinha lá toda uma onda, enfim, porque é uma questão do dindo dele, que é muito forte, enfim, ele traz esse conceito para dentro da sala. E nessa terceira foto, então, é esse momento em que a gente refaz um desenho, a gente introduz o corpo humano, não com o objetivo de colocar, tipo, aonde que está a cabeça, aonde que está o braço, aonde que está a perna, mas que a gente faz esse convite para que as crianças consigam, de fato, a partir do que elas começam a fazer ali, e daí elas começam, que daí é essa linha, né? Como a Leide já falou, né? Essa linha que tem história. Todo desenho da criança, ele tem uma história. Às vezes, sim, a gente se pega com essas crianças que estão olhando, às vezes, para o nada, ou estão com um pensamento muito vago, e que elas acabam só fazendo ali uns rabiscos mesmos, né? E essas crianças, elas começam a fazer, então, um desenho, e elas começam a contar, olha, aqui eu estou fazendo a minha cabeça, agora eu vou fazer os meus olhos, eu tenho cílios, eu tenho muitos cílios, eu tenho cílios muito grandes, e daí elas vão conversando, e esses traços, essas linhas vão tendo uma história. Se tu puder passar, por favor. Só vou te interromper, Dani, que enquanto tu falava, eu lembrei de um capítulo do livro Diálogos com Regia Emília, e eu vim aqui pegar. Inclusive, eu gostaria de comprar a nova edição, porque eu sou dessas pessoas que pode ter um livro repetido. Mas, enfim, tem uma figura que aparece nessa edição aqui, na página 210. Não sei se vai dar para ver. Mas a criança, ela faz um desenho. Se eu não me engano, é um cavalo, tá? Não sei se essa câmera é meio confusa para mim. E aí, na página ao lado, a professora mostra o verso do desenho, onde ela desenha as outras 2 patas do cavalo, né? E aí eu lembro que quando eu vi isso, eu lembrei de uma criança que uma vez ela desenhou um dinossauro e aí ela me pediu mais uma folha. E o dinossauro não tinha cabeça. Então ela colou a folha para que tivesse espaço para fazer a cabeça do dinossauro, porque era um dinossauro de pescoço longo. E eu lembro que na época eu não tinha, não que hoje eu tenha, mas eu era muito mais rasa de conhecimento teórico, estava iniciando na licenciatura, e eu achei aquilo incrível, mas me faltaram subsídios para desenvolver a potencialidade daquela criança. E aí eu vou ler uma citação, se vocês me dão licença, da página 215 do livro, que eu mesma escrevi quando eu li, absurdada, que diz o seguinte: o pensamento criativo pode ainda levar à solidão. A criatividade é relacional. Precisa da aprovação para se tornar um bem compartilhado. É muito comum, no entanto, termos medo dessa criatividade, mesmo da nossa, porque ela nos torna diferentes. E aí, isso serve para tudo, né? A gente está falando aqui de desenho, mas sempre que alguma criança, ou mesmo nós, né, temos uma linha diferente dos demais, isso causa estranhamento. Estranhamento nosso, que nos leva à solidão, né? E o estranhamento da criança, que por vezes ela não consegue se encontrar. Então, acho que esse é um dos caminhos mais bonitos que a gente tem enquanto educador, principalmente da educação infantil, que é de pegar na mão da criança e dizer que a gente está com ela, né? Não é no livro Diário de Acolhimento que fala, né, que nós estamos com
as crianças e para as crianças, né? Por mais que a escola se organize para os adultos, para as nossas demandas, para o horário que a gente tem que pegar o ônibus, para o horário que a cozinha tem que estar limpa, a escola é das crianças. Então, a gente está aqui falando de desenho, enquanto estava falando disso, várias coisas vêm vindo na minha cabeça, porque a gente é constituído assim, né? A gente começa a estudar sobre desenho, quando a gente está estudando sobre arte, quando a gente está estudando arquitetura, daqui a pouco a gente está estudando sobre alimentação, e uma coisa vai puxando a outra, porque é um fio condutor que leva e que rege a escola, né? Então, porque não estou encerrando, gente, mas eu vou ter que falar agora, já que eu falei sobre isso. Por que a gente está convidando 5 professores para virem falar sobre suas práticas? Porque nós somos especialistas em escola. Nós somos autores do nosso cotidiano, da nossa prática. Então, ninguém tem mais propriedade para falar sobre o nosso trabalho do que nós mesmos, né? Então, por isso esse convite. Já vou me emocionar, vou fechar aqui. Tchau. Bernardo, tu pode botar para mim os slides, por favor? Daí... Tá mudo, Daniel. Nossa, desculpa. Foi sem querer. Que a observação, e daí eu trouxe aqui uma dos últimos desenhos que a gente fez, e que a gente fez uma folha... A ideia de fazer esse desenho inicialmente era numa folha A3, numa folha 4, preta, com a ideia mesmo de ter esse contraste da cor, né, do colorido, digamos assim, com o preto, né, da ausência da cor com a presença da cor. E eles falaram assim, mas eu preciso de uma folha grande, porque esse girassol é muito grande, né? E daí eu fui lá e disse assim, bom, eu não tenho folha A3 preta, eu só tenho a branca. Daí teve um menino que falou assim, não tem problema, pode ser essa mesmo. Eu falei assim, então tá bom. Então, se sensibilizar com essa necessidade das crianças, talvez seja algo muito complexo, né? Eu acho que isso depende muito do momento em que a gente está nessa vida de pesquisa, de atuação junto com as crianças, né? Mas para mim é algo que é muito básico. Eu não sei, eu realmente acho que para mim, na minha prática, se sensibilizar com as necessidades das crianças é algo que a gente precisa, assim, não precisa ser algo que a gente precisa estudar, eu acho que é algo que a gente precisa ter no nosso cotidiano. E a Suzana trouxe também ali a ideia da estereotipia, que realmente, esses dias eu estava pensando isso, e eu fazendo assim meio que uma retrospectiva da minha vida desde que eu comecei na educação, e deu pensando, eu já tive tantas pessoas estudando, ou fazendo, né, pesquisa de dissertação, de TCC, enfim, tanto no magistério quanto depois sendo professor, sendo auxiliar e sendo professor, e eu fiquei pensando bem assim, caraca, e a gente ficou por tanto tempo pensando que assim, porque um cara lá, nem sei quem que foi, né, mas alguém falou que as crianças precisavam de um desenho mimeografado, xerocado, para terem a percepção da noção do espaço, do que pode estar dentro da linha, do que não pode, e eu fico pensando bem assim, por tanto tempo acho que a gente levou isso e que agora as pessoas estão voltando para dentro da sala, né, para de fato no chão da escola, para entender como que acontecem essas práticas, né? E às vezes a gente fica tanto nisso de buscar referência em outros lugares, em grandes escritores ou grandes referências, que às vezes a gente realmente leva como referência, mas de fato a gente não coloca essa nossa formação, essa nossa vivência na escola como um contexto de pesquisa. Eu acho que, para além do desenho de observação, o cotidiano com as crianças e as coisas que a gente possibilita é o ponto-chave desse lugar da observação, né, da pesquisa, que é saber como que as crianças interagem com a comida, como as crianças interagem com os espaços, com a natureza, que, enfim, eu acho que esse é o grande projeto. Eu acho que, além de apenas um lugar de organizar um projeto de pesquisa com as crianças, ou de um lugar de projetar as coisas com as crianças, o cotidiano precisa ser esse grande projeto, e não, eu fiz ano passado, esse ano não vou fazer. Não, ele precisa ser todo ano pensado, porque as crianças são diferentes.
aquele ano vai ser diferente. Hoje, por exemplo, eu sentei com as crianças e eu perguntei, porque esse ano eu percebi que algumas coisas estão acontecendo diferente. Por exemplo, a gente está a gente ainda está no inverno, se eu não me engano, a gente ainda está no inverno, e as flores já estão nascendo, já estão brotando, já estão saindo para fora. E daí eu conversei com as crianças hoje, eu perguntei assim, o que vocês perceberam de diferente? Quem que passou pela rua? E na rua que eu vou para a escola tem muita árvore com flores. E daí, enfim, eles falaram várias coisas, que tem uma construção, que tem isso e aquilo. E deu, com a natureza, o que vocês perceberam? Aí teve um menino que falou bem assim, olha, ele realmente falou muito bem assim, olha, eu não percebi nada, mas esses dias tinha uma serração. Eu falei assim, uma serração? E daí eles, sim, estavam serrando as árvores lá perto de casa. E daí eu fiquei assim, tá bom. Sério que estavam serrando? Daí eles, sim. Aí teve um outro menino que falou assim, esses dias também tinha neblina. E era de manhã cedo e eu tava vindo para a escola. Deu sério? E como que acontece a neblina? Olha, eu não sei, mas eu sei que é muita fumaça. Mas eu acho que é porque meu pai liga o farol, sai para a rua e ele liga o ar do carro. E daí eu acho que a fumaça sai para fora. Então, eles trazem umas ideias, umas coisas assim que são muito genuínas mesmo deles, e que a gente precisa tomar esse lugar do cotidiano, do viver com as crianças, como um lugar de pesquisa para a gente mesmo. E eu ainda tenho essa ideia de que quando a gente entra nesse entendimento de que, para além do desenho de observação, o cotidiano é um lugar de pesquisa do adulto, a gente está com tudo ganho, porque eu vou saber sobre o desenvolvimento daquela criança, não só de uma, mas de todas. Eu vou saber como que aquela criança escolhe desenhar, como que aquela criança escolhe fazer as flores, as folhas. Por exemplo, teve um ali que fez, nesses desenhos que estão aqui apresentados, teve um que fez o cabo bem grosso, e é umas folhas um pouco mais preenchidas. E ele explicou, olha, é porque ela é bem verde, porque tem só poucas folhas, então eu fiz assim, assado. E daí teve um outro que ele desenhou, ele falou assim, é que uma vez eu fui viajar com meu pai e com a minha mãe, e tinha muito girassol na rua. Só que o cabo era muito fininho. E esse zigue-zague da linha ali são as folhas. E ele falou assim, eu perguntei, e esse daqui o que é dele? São as folhas de lado. Então o traço está mais fino, enfim, porque ele estava falando de uma outra perspectiva. E, enfim, aí teve um outro desenho em que as folhas também, as pétalas já estavam um pouco mais secas e caindo, e uma das crianças pegou e falou bem assim... Bom, e ele fez um pouquinho mais longe do miolo, e ele explicou, eu tô fazendo um pouquinho mais longe porque eu acho que ela vai cair. E daí ele terminou de falar, alguém bateu na mesa e caiu uma pétala. Enfim, e por último, nos slides, eu queria deixar um pouquinho, então, de algumas sugestões, né? Lembrando que a gente tem a Suzana aqui. Eu ainda não tive a oportunidade de adquirir os livros da Suzana, porém eu já li vários artigos da Prof. Suzana e são fantásticos. O que mais me pegou, assim, foi os materiais de ou da arte, que foi, assim, um grande... foi uma bíblia para mim, assim, por um bom tempo. Eu comprei vários materiais de construção e vários materiais que eu recebi, assim, e eu comecei a proporcionar para as crianças. Até eu postei hoje uma outra forma de fazer desenhos com as crianças, que foram com objetos não estruturados, de garfos e talheres. E são, assim, fantásticos. O próprio perfil da Prof. Suzana no Instagram, assim, ele é um tesouro. Eu acho que a gente precisa guardar muito bem. Eu aprendi a fazer giz pastel seco no perfil da Prof. Suzana. Então, assim, é fantásticos mesmo. Mas aqui são tem algumas sugestões aqui de leituras, tá? E ficou à disposição. Eu fico muito feliz de estar aqui comemorando, né, esses 4 anos com a Lede, com o Bernardo. A gente sabe que hoje o Meu Pequeno Baobá é uma grande comunidade, porém os pioneiros são a Lede e o Bernardo, então a gente precisa parabenizar muito, porque eles se doam muito para as crianças e para os professores, proporcionando esses momentos, né? Então, a gente sabe desse lugar e dessas dificuldades, mas a gente também se doar a partir dessas dificuldades é algo muito
é a gente ser teimoso, né? A gente querer mudar as coisas de fato. É a gente ter uma coragem da utopia, né? De idealizar, de ter um desejo de proporcionar às crianças, mas também aos adultos, que o Bernardo e a Leite sempre falam sobre isso, né? Que a gente precisa pensar nas crianças, mas e quem que pensa nos adultos, né? E eu acho isso muito, muito bonito e muito é muito inteligente e transformador mesmo da forma com que a Leide e o Bernardo trazem. E eu fico muito feliz de estar aqui com vocês e poder contribuir de alguma forma. Antes da gente encerrar, a gente vai retomar uma pergunta ali que acho que é bem pertinente. O Bernardo vai projetar aí para nós. Por favor. Uma pergunta da Já Silva. Como organizar o espaço sem que os pequenos destruam a atividade? Então, eu acho que eu não sei assim te responder, porque eu não vejo um problema que as coisas se rasguem, se percam, até porque a gente consegue, de certa forma, consertar algumas coisas. Lógico que quando vira tudo cortado e picoteado, aí já é outra questão. Mas eu sempre converso com as crianças na importância da gente cuidar das coisas. Então é muito engraçado, porque eles falam em casa, o Prof. Dani sempre organiza as coisas, né? E os pais chegam e falam. Mas a partir dessa organização, eu sempre converso com eles, olha, a gente precisa cuidar, não é caro, mas também não dá para a gente ficar comprando a todo tempo. Ou a questão do desenho, olha, a gente vai fazer agora, vai ficar aqui na parede, vai ficar disponível, vocês vão poder ver e tudo mais. Vocês podem tocar, podem mostrar para os outros, mas a gente precisa ter cuidado para não rasgar, porque se rasgar eu posso consertar, mas depende muito do tamanho que rasga. Então, eles sempre vão tendo esse cuidado. Às vezes, alguém vai mais agressivo, ou eles estão brincando e alguém bate na parede, porque toda a minha sala tem alguma... Toda a sala, toda a parede tem intervenções das crianças, tem desenhos. Então, quando alguma criança bate de alguma forma, ou porque está muito agitada, as outras crianças sempre falam, cuidado que tem os desenhos, vai rasgar. Então, eles vão se policiando. Então, eu não preciso estar ali toda hora no sentido, galera, olha aqui, ó, rasgou. E agora? Vou botar no lixo. Não, tipo, galera, rasgou, esse daqui eu consigo consertar. Esse daqui eu já não consigo consertar. O que a gente pode fazer para resolver esse problema? Então, eu sempre pergunto para ver que ideias eles têm, o que eles trazem e tudo mais. E eu tenho colocado isso e é muito legal, porque eles trazem umas soluções tão simples que às vezes a gente não pensa, né? Por exemplo, eu não tinha fita, uma vez rasgou um desenho, eu não tinha fita na minha sala. E eu pensei assim, meu Deus, eu vou ter que sair da sala, vou ter que descer as escadas, vou ter que ir lá buscar a fita, subir as escadas, enfim. E teve uma menina que chegou para mim e falou assim, Prof. Dani, eu acho que cola na outra folha. E daí eu falei assim, realmente dá para nós colarmos em outra folha. Mas sempre ter esse diálogo com eles, a importância do cuidado com as produções deles. Não porque tem que ser bonito e tem que estar guardado, mas é porque, tipo, olha, vai estar aqui, vai estar disponível para vocês verem, mas a gente precisa cuidar. É igual, por exemplo, um outro exemplo aqui. Eu tenho as mini histórias impressas e eu tenho o processo documental do primeiro semestre impresso disponível na sala. Então, eles folheiam com todo carinho, com todo cuidado, porque teve uma conversa da importância da gente cuidar das coisas, e é tudo sempre ao alcance deles. Lógico que tem aquela questão. Hoje eu trabalho com crianças de 3 e 4 anos. Porém, tem crianças que são um pouco menores, que a gente sabe que pela curiosidade, pelo interesse em ver o som, né, o que vai acontecer, acaba assim se rasgando, enfim, acontecendo, e daí a gente precisa buscar algumas estratégias, como quadros, enfim, pensar em outras formas de deixar disponível. Hoje tem várias ideias, e daí a gente precisa ter um pouco de cuidado também com essas ideias, porque, como eu já falei, eu acho que a gente romantiza demais. Mas tem algumas ideias que... Pode falar. Não, eu ia dizer que também acho que é bem importante, gente. Eu sempre digo isso: qualquer coisa nova, a destruição, ela faz parte do processo de aprendizagem, né? Eu conto que um dia eu queria fazer uma proposta de projeção, era num berçário de crianças de 1 ano. O primeiro dia que eu levei o projetor e tudo mais,
eu tive que cuidar para que eles sobrevivessem sem tomar um choque, porque eles se interessaram absurdamente pelo fio, né? Mesmo tendo colado fita. Segundo dia que eu levei, eles se interessaram pela luz da projeção e queriam mexer no projetor. Aí, no terceiro dia, eles se deram conta que tinha som, não sei o quê. Aí, no quarto dia, eles viram que tinha uma projeção na parede. E numa quinta vez que eu levei, eles interagiram de acordo com o que eu tinha projetado que ia acontecer no primeiro dia. Né? A mesma coisa vai acontecer se vocês criarem um espaço de desenho de observação, possivelmente, principalmente se você divide esse espaço com outro professor ou com outra turma, que acontece muito também, é muito provável que você chegue no outro dia que aquele espaço já não esteja configurado da maneira que você idealizou. Né? Então, é paciência, é diálogo, é essa coisa de repor, de mostrar, faz parte. Né? A criança estragar aquilo que a gente idealizou, dentro da nossa estética, do nosso olhar, né, de beleza, não quer dizer que seja assim e que vá se manter assim. Agora, o que não pode, gente, é... levei uma coisa nova para a sala. As crianças começaram a brigar, todo mundo quer, guardei no armário. Não, né? Aí é o nosso trabalho também de mediar esses conflitos e tudo mais. Só uma contribuição. Sim, e eu acho uma coisa muito, muito legal nessa tua fala, Leide, que me traz muito assim na cabeça, que eu fiz esses dias um curso sobre abordagem Pickler, né? E nesse curso, uma das professoras que estava ministrando, ela falou bem assim, que se não é para a criança manusear, não pode estar ao alcance dela. Então, a gente não pode dar essa abertura do poder manusear, do cuidado, enfim. Então, a gente guarda em outro lugar, deixa em um lugar mais alto, sabe? Mas, enfim. E o desenho que a gente coloca lá na parede, que a gente deixa na sala, as crianças têm à disposição delas a todo momento. Já aconteceu, sim, de rasgar, a gente consertar, enfim, tudo mais. Porém, a gente sempre vai retomando. A gente tem alguns combinados na sala. E é muito legal, porque agora eles trouxeram essa ideia de que se tá combinado, tá combinado. Teve um menino que trouxe, bom, se tá combinado, tá combinado. E quando chega uma pessoa diferente ou outras crianças vêm na nossa sala, que a gente começou a fazer essas visitas, um na sala dos outros, interagir, eles sempre falam assim, olha, você pode conversar, mas não precisa gritar. Você pode mexer, mas depois você precisa organizar. Você pode colocar lá na parede, você pode ver os desenhos, porém a gente precisa ter cuidado, porque a gente fez para as outras pessoas poderem ver, porque a gente também estava investigando, enfim. Então eles vão explicando para as outras pessoas e para as outras crianças, sabe? Então acho que isso é muito... É Rose, né? É muito Rose do... Não, Jô. É muito da conversa que a gente tem com as crianças. A gente precisa ser muito franco e aberto. Não porque a gente acha que, tipo, eles não vão entender ou algo do tipo. Eles entendem muito melhor do que os adultos. Né? Então, por exemplo, tem as questões da organização e do pessoal da limpeza, que às vezes as crianças deixam lá organizado e o pessoal vai lá. Então, agora a gente faz uma placa, não tirar do lugar, ou, tipo, não mexer, sabe, não destruir. E, enfim, tem várias questões, assim, que entram tanto da organização da instituição, quanto também da organização junto às crianças. E eu acho que é isso, Dani, de que cada escola vai ter a sua dinâmica, né? Porque tem escolas que, por exemplo, eu já trabalhei em escolas que a criança ficava ali naquela sala, ela tinha que dormir naquela sala, então não tinha como ter um espaço físico, então cada escola vai ter a sua dinâmica, mas eu acho que uma coisa em comum a todo esse processo é justamente o tempo que demora para o processo acontecer. Não adianta, que nem a gente falou, se eu levar canetinha hoje, as crianças se baterem em casa canetinha, hoje eu posso dizer, tá, ok, vou guardar hoje, mas amanhã depois vamos fazer de novo, né? Eu não posso achar que do nada a criança vai começar a desenhar a figura humana e linkar com estrutura, assim, nem a gente vê nos desenhos das crianças de Reggio Emília, como se fosse uma coisa do dia para a noite, é um processo desde a primeira infância que acontece lá, e a gente não tem como, né, querer que do dia para a noite isso aconteça. Então, a live de hoje, né, justamente isso, a gente perguntou dúvidas e tal, porque às vezes é isso, a gente não pode querer o resultado final. O resultado final é o resultado de um processo todo, e que nem a gente falou antes, né, ele não quer dar a resposta final, justamente está colocando mais perguntas para que esse processo se retroalimente positivamente, né? Então,
a criança ela não vai terminar, desenhei ali a batata doce, deu, acabou, nunca mais vou desenhar desenho de observação. Não, agora que eu já consegui entender que o desenho pode ser uma representação da realidade, eu vou começar a explorar mais ainda, né? Não é o fim. Então é legal que o desenho de observação possa ser trabalhado, mas nessa perspectiva de que é um processo, né? Senão a gente só pega o final ali, ignora tudo e acha e fica pensando assim, tá, mas como assim? Eu ofereci 2 vezes proposta para essas crianças e elas não estão fazendo o desenho que eu quero. Tá, mas será que faz algum sentido nisso, né? Eu acho que tu mostrou isso, a importância dessa troca que tu tá disposto a fazer com as crianças, mostra que né, tá um processo ali que tá todo mundo aprendendo. A água, ela pode ser transparente, ela pode ser azul, ela pode ser marrom, ela pode ser branca, porque a gente está descobrindo esse mundo, né? Isso é tão legal. Gente, pode falar, Leti. Não, ia dizer, a professora Suzana pode nos mandar a divulgação, que a gente ajuda também a compartilhar, que acho que é do interesse de todos. E aproveitar, então, e como o Bernardo já falou, agradecer a tua disponibilidade, Dani, e a tua partilha da tua prática, do teu trabalho, e te dizer que é muito bonito, é muito legal ver assim, a materialização das coisas que a gente estuda no cotidiano real, né? Porque acho que é isso que nos falta. A gente fala assim, é muito bonito a gente estudar régio, a gente estudar sobre várias abordagens participativas, mas elas parecem distantes. Então, quando a gente vê um estudo adaptado à nossa realidade, à nossa cultura, às nossas crianças, à nossa geografia, como a gente fala, a gente consegue ver uma possibilidade de valorar aquele estudo, né? Então, mais uma vez, muito obrigada. O Dani é uma das figurinhas carimbadas dos nossos grupos de estudos. E nem tem mais, é só agradecimentos. E já deixar o convite para a semana que vem, que a gente vai contar com outra figurinha carimbada, que é a Leilane, que vai falar na terça-feira sobre gestão na educação infantil. E já que a professora Suzana está aqui, Suzana, querida, se algum dia quiser falar para nós, fica o convite na tua disponibilidade para esses professores. Mas, enfim, gente, muito obrigada a todo mundo que esteve aqui numa segunda-feira à noite, né? Eu vi, inclusive, colegas meus de trabalho, fiquei feliz de ver, pessoas dos grupos aqui também. A gente sabe que está todo mundo cansado, algumas pessoas estão voltando de recesso hoje e estão aqui com a gente estudando. Mais uma vez, Dani, obrigada. Quem não conseguiu assistir, a live vai ficar aqui no nosso canal do YouTube e vocês podem assistir em outro momento. Isso aí, alguém mais quer falar também? É isso, gente. Esse encontro vai ficar aqui, né, guardado no YouTube, junto com as outras 3 lives que a gente vai fazer. A gente agradece o Dani mais uma vez, agradece a participação de quem esteve aqui junto com a gente. E nos encontramos nos grupos de estudos, né? Em setembro a gente vai ter dê uma olhada lá nas nossas redes sociais, no Centro Teorias lá no Instagram também, que sempre tem novidade interessante e prática para a gente pensar junto à educação infantil, certo? Eu posso fazer só um adendo antes de finalizar rapidinho, que eu achei muito pertinente a fala do Bernardo, que ele falou ali no final que às vezes está tudo bem, a gente vai guardar as coisas lá, enfim, ninguém mais mexe. E esses dias eu estava conversando com uma colega e a gente estava falando sobre isso, tá? Bem rapidinho, só para compartilhar com vocês. A gente vai voltar muitas vezes para uma prática transmissiva porque é o nosso lugar de segurança, né? É o nosso lugar de conforto e tudo mais. Porém, a gente sempre vai voltar igual como o Bernardo falou. Tudo bem, a gente vai voltar hoje, mas amanhã eu não posso repetir isso. Amanhã eu preciso buscar outras estratégias, né? E eu acho que isso que o Bernardo e a Leide estão fazendo aqui com essas lives é mostrar novas estratégias para que as coisas de fato aconteçam dentro de uma abordagem participativa. Não com o objetivo de cópia, como a gente já falou, mas sim pensando na nossa realidade, nossa região, e enfim. Tá? E agradecer mais uma vez pelo convite aí. Estou muito feliz, estou bobo com a Suzana aqui, eu acho que eu fiquei bem envergonhado, porque ela é, tipo assim, né, a moça, né, a mulher do desenho. E eu fiquei meio envergonhado, mas foi um grande prazer mesmo. E podem contar comigo, assim como eu sei que eu posso contar muitas vezes com vocês, tá bom? E parabéns pelo trabalho de vocês nesses 4 anos. Muito obrigado, Dani. Vamos encerrando, então. Tchau, tchau, gente. Até terça que vem. Até terça.
Tchau.